Olá, começa agora mais um programa Livros que Iluminam. E o livro que vamos conhecer mais hoje é este, Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Quem conversa conosco sobre esse livro é Geraldo Campetti, estudioso de toda essa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Em Os Mensageiros, o Espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos nas tarefas. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido Xavier neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Geraldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação estar aqui uma vez mais, Lincoln. E nós todos somos aprendizes dessa coleção extraordinária que é a Vida no Mundo Espiritual. Pois é, vamos começar pelo título. Quem são os mensageiros? Os mensageiros se referem a uma espécie de centro que existe na colônia espiritual Nosso Lar, exatamente com esse título, Centro Os Mensageiros, dedicada à preparação dos trabalhadores que retornarão à Terra pela reencarnação, vinculados ao trabalho da mediunidade. Então é como se fosse de fato a preparação dos médiuns que vêm exercer o trabalho, o serviço mediúnico junto às pessoas necessitadas. E esse centro dos mensageiros tem essa finalidade de preparar os trabalhadores. Alguns deles ficam até décadas se preparando, como é o caso da obra Os Mensageiros, como nos anuncia André Luiz. São 6 trabalhadores que ele vai apresentar o relato, a história, a situação de cada um deles, se preparando nesse centro, aí reencarnam e tem o trabalho que vai ser realizado. Bom, como você mesmo já citou, quem descreve esse trabalho de preparação e o desempenho do trabalho na Terra é André Luiz. Como é que ele faz isso? André Luiz, ele se reúne com um outro médico chamado Vicente no Centro Os Mensageiros e se reúne sob a coordenação do Aniceto, que é um instrutor espiritual. É uma equipe apenas das 3 pessoas, eles vão estagiar durante uma semana na crosta terrestre, ou seja, eles saem do plano espiritual, vêm até a Terra, acompanharem determinados trabalhos na área mediúnica. E aí, quando ele começa a relatar a situação desses que foram preparados no plano espiritual para o mandato mediúnico e acabam desenvolvendo o seu trabalho, mas cada relato deles vai mostrar que eles se desviam do caminho. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. Há um obstáculo principal a perturbar, a dificultar o trabalho dessas 6 pessoas? Existem os obstáculos que, na verdade, estão dentro de nós mesmos. Os maiores obstáculos que a gente enfrenta são aquelas de natureza interna. Geralmente a vaidade, o orgulho, o egoísmo, algumas tendências negativas, viciosas, que acabam se manifestando quando do processo reencarnatório, durante a nossa própria existência física. Se a gente não tiver uma vigilância, uma atenção muito grande, um cuidado, nós tendemos a nos afastar daquilo que foi planejado. Porque quando estamos no plano espiritual, a nossa visão é mais ampla. Como espíritos libertos do corpo físico, a gente consegue enxergar mais amplamente. Então, nós conseguimos ter uma visão do que é mais necessário para nós. Aí planejamos.
as coisas principais, as circunstâncias, o que vai nos afetar mais assim, positiva ou negativamente a nossa vida. Então há um planejamento e a gente se prepara para isso. Quando nós reencarnamos, há o esquecimento do passado, esse esquecimento é uma bênção, porque se a gente fosse lembrar, devido à nossa condição, talvez fosse mais difícil ainda. Mais difícil ainda, porque estaríamos rememorando coisas não muito agradáveis. Então há essa bênção do esquecimento. E a gente, se não tiver essa vigilância, não cumprir o planejamento passo a passo, com muito cuidado, e aí entre uma série de fatores, a gente acaba deixando-se envolver pelos efeitos anteriores, pelas nossas tendências negativas e nos desviamos do caminho certo, deixando de cumprir aquilo que foi programado. Bom, a mediunidade mais ostensiva, né, mais forte, usamos assim essa palavra que não é a mais adequada, ela é um dom, né, mas é um dom que deve envaidecer muito quem a detém. É a vaidade, você já tangenciou isso, mas é a vaidade o maior obstáculo para esses companheiros? É um dos maiores obstáculos. Muitos companheiros no campo mediúnico acabam falindo em seu trabalho exatamente em decorrência da vaidade. André Luiz narra a situação de um deles que acaba tomando para si como se uma detenção dos poderes. E ele, na condição de médium, subjuga aqueles outros que estão trabalhando com ele, sejam encarnados, sejam os desencarnados. É como se os espíritos desencarnados e encarnados fossem empregados dele. E aí ele deixa de ser médium, né? Deixa de ser meio. Exatamente, porque ele passa a ser um manifestante de vontade própria, certamente terá junto de si presenças espirituais compatíveis ao nível de sintonia que ele estabelece, no caso aí de desequilíbrio, e pela vaidade, pelo orgulho, se acha superior, se acha detentor de um patrimônio que não lhe pertence de fato, mas ele toma isso para si e acaba se desviando. Então veja, a vaidade é uma das causas principais, sim, da queda. Porque o médium, na verdade, ele não tem que ser orgulhoso. Pelo contrário, ele tem que ser humilde, tem que se reconhecer como um instrumento. Chico Xavier, o grande exemplo nosso, ele colocava a imagem do médium como uma espécie de vaso. E ali por aquele vaso, o vaso ainda repleto de terra, ia passando a água. E a água então ia lavando o vaso, a água ia saindo suja, e à medida que o vaso ia se limpando, a água também ia se purificando. Então essa visão do médium como intermediário, para que ele possa funcionar como essa ponte entre os dois mundos e efetivamente conseguir ser o intermediário da mensagem com a maior pureza possível. Perfeito. Geraldo Campetti, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na sequência, a gente volta a conversar mais sobre o livro, tema desse programa, Os Mensageiros. Esse é o programa Livros que Iluminam. A gente já volta. Eu sou assinante do Clube Amigos do Espiritismo. Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já assisto programas espíritas na TV há algum tempo. E sempre me perguntava, por que não existe mais conteúdo espírita na televisão? Aí eu entendi, não adianta dizer que quer mais espiritismo na TV se você não ajuda a expandi-lo. Foi por isso que eu assinei o Clube Amigos do Espiritismo. Os DVDs que eu recebi são sensacionais. Palestras, videoaulas, documentários, animações. Eu fiquei assim. Então, meu conselho é esse. Quer ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Se associe ao Clube Amigos do Espiritismo. Vale muito a pena.
Então ele veio nos mostrar o trabalho do médium que atua em nome de Jesus, como ele deve proceder, os empecilhos no desenvolvimento de suas atividades, como medo, arrogância, preconceito, vaidade, porque os médiuns são trabalhados no plano espiritual antes de reencarnarem para desenvolver esse trabalho. Este é o programa Livros que Iluminam, que hoje conhece um pouco mais a fundo a obra Os Mensageiros, ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Geraldo Campetti nos contava no primeiro bloco um dos 6 casos de médiuns que tem essa missão, né, que são os mensageiros, e que um dos casos ele acaba falhando muito pela vaidade, né? Mas eu acho que é possível deduzir que alguém que tenha falhado aqui por tentar usar a mediunidade em benefício próprio é algo que a gente vê de maneira quase que corriqueira, né? Médiuns que comercializam a sua mediunidade. Algum dos mensageiros falha nesse sentido? Exatamente, André Luiz coloca um caso nessa situação. Um dos médiuns, que também imbuído de uma tarefa mediúnica para o auxílio, para o benefício ao semelhante, porque esse é o objetivo da mediunidade, sempre trabalhar o próprio indivíduo como médium e, sobretudo, a prática da caridade em assistência aos necessitados, há o caso de um dos médiuns que acaba utilizando a mediunidade como uma espécie de comércio, comercializa a faculdade mediúnica, começa a cobrar pelos trabalhos que desenvolve. E a gente vê uma coisa extremamente grave, porque isso é feito pela ignorância, geralmente, ou também fruto de um orgulho, de um egoísmo em que a pessoa se acha no direito de fazer isso. Quando a mediunidade é uma faculdade espiritual que, no fundo, o indivíduo desenvolve por uma permissão, uma misericórdia divina. E ela é intermitente, ela não é uma faculdade que permanece constante o tempo todo. Ela pode estar frequente, ela pode ser ostensiva em dado momento, em outro momento essa percepção ser muito mais diminuta. Quando a gente começa a estabelecer essa correlação com o mundo espiritual que não é elevado, quando nós começamos a deturpar a finalidade principal da mediunidade, que é o benefício, é a utilidade, é ser caridoso para com o próximo, e começamos a comercializar algo que não é nosso, aí a gente começa a se desviar e nós vamos ter interferência de espíritos que só têm interesse em prejudicar, em enganar, e aí o indivíduo deixa de ser um médium do bem e acaba se tornando um instrumento dessa infelicidade. Dai de graça o que de graça recebei, né? Exatamente a recomendação evangélica. Nós recebemos como uma espécie de dom, mas é uma faculdade espiritual que é desenvolvida pelo exercício, pela preparação, pela própria iluminação do médium, que serve para isso, inclusive, a mediunidade. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Apesar do preparo, de todo o preparo que a gente possa ter no plano espiritual antes do processo encarnatório, chegar na Terra e ter contato com a mediunidade, principalmente eu acho que no nosso meio cultural, né, o meio ocidental, é sempre um pouco apavorador, né, para a maioria das pessoas. Isso também interfere no trabalho dos médiuns relatados aqui por Chico Xavier? Interfere, mas você vê como é importante o conhecimento da doutrina espírita. Quando a gente tem esse conhecimento, nos facilita muito o exercício da mediunidade. Esse é o grande mérito da obra de André Luiz, dando seguimento à própria codificação de Allan Kardec, que ele consegue, André Luiz, pela psicografia do Chico, materializar para nós essa relação da vida física com a vida espiritual, do plano dos espíritos com o plano material, com uma naturalidade extraordinária, como de fato acontece. E aí a gente vê o conhecimento do Espiritismo, sabendo da nossa imortalidade, dessa comunicabilidade que é perfeitamente natural, a mediunidade como uma faculdade espiritual, então, compreendendo tudo isso, vai facilitar o seu exercício. Por isso o Espiritismo, de fato, é uma luz no nosso caminho que vai clarear os nossos passos, vai dar segurança doutrinária, mediúnica, para a gente saber onde pisar, o que fazer e o que não fazer.
Certamente, boa parte dos médiuns que não são espíritas, a mediunidade não é um patrimônio do espiritismo, cabe esclarecer. Mediunidade, ela permeia em todos os segmentos da sociedade, nas religiões, nas ciências, nas filosofias, nas diversas igrejas. Os sacerdotes com poder de cura na Igreja Católica, por exemplo, os pastores que têm o poder de, entre aspas, expulsar o demônio. Isso. Né? Tudo ali é fruto de uma mediunidade, de um exercício de esclarecimento, como André Luiz coloca, doutrinação, que é outra citação de outro médium que ele coloca. Então, veja bem, tudo isso é um exercício que deve ser trabalhado no sentido de uma preparação. À medida que a gente tem o esclarecimento, esse medo, esse desespero, ele vai desaparecer. Agora, o que acontece com o médium que, por medo, foge, rechaça sua mediunidade? Se ele foi preparado no plano espiritual, como só acontecer, e ele acaba, digamos assim, se afastando do exercício por uma questão de medo, ele vai fazer feito aquele trabalhador da parábola dos talentos, daquele que recebeu 1. Na parábola dos talentos, um primeiro trabalhador recebeu 5, o segundo 2 e o terceiro 1. Os outros, o dos 5 e de 2, eles duplicam com o trabalho, com o desenvolvimento, com a competência. Aquele que havia recebido 1, percebendo que Deus ou o Senhor era rigoroso, ele até punia com rigor, entre aspas, ele acaba enterrando o talento por medo. Então veja, o medo nesse caso retrata uma certa covardia, porque a gente não pode ter medo de exercer o bem, de trabalhar as nossas necessidades para auxiliar o próximo. E a mediunidade toca profundamente no ser humano, porque ele tem que se revisitar. E isso é que é bonito a gente ver quando o trabalho vai sendo desenvolvido com amor, mesmo com todos os problemas, todos os obstáculos. O amparo divino é muito grande para que a tarefa seja bem sucedida. O papo está ótimo, mas a gente precisa fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre os mensageiros, livro ditado por André Luiz, a Francisco Cândido Xavier, e o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Este é o programa Livros que Iluminam e nós já voltamos. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! André Luiz nos fala nesse livro de muitas coisas. Como é importante a implantação do Evangelho do Lar. Nós vamos ver a desencarnação das pessoas que ainda estão muito apegadas à matéria, na ilusão dos sentidos. E um alerta para os médiuns. André Luiz visita o Centro dos Mensageiros
ir lá. Ele conhece a história de médiuns que faliram, mas também nos demonstra a oportunidade que nós médiuns temos de trabalharmos. Vale a pena estudar. E não esqueçamos que toda conversa útil, nos diz o autor espiritual, é trabalho. Este é o programa Livros que Iluminam e hoje estamos conversando sobre Os Mensageiros, história contada pelo espírito André Luiz por meio do médium Francisco Cândido Xavier e segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Bom, Geraldo Campetti, nós conversamos nos 2 blocos anteriores sobre o processo de preparação e falha dos mensageiros que têm a missão de ser médiums na Terra. Como é que é o processo de retorno à pátria espiritual de quem falha? Geralmente com uma dor de consciência muito grande, porque não há nada mais pesado do que a gente ter uma tarefa a cumprir, um serviço a desenvolver e você chegar à conclusão depois que não cumpriu com o seu dever. Inclusive, há situações de espíritos que não têm muito essa consciência e acabam no próprio plano espiritual, assim que retornam, cobrando. Mas eu não fui médium, não desenvolvi meu papel, não fiz a minha tarefa e tal. E aí que vai abrir os olhos para ver de fato tudo o que poderia ter feito e não fez, que não aproveitou adequadamente o tempo a seu dispor, que fez muito pouco diante do muito que recebeu. Então, uma situação em que o próprio Tribunal da Consciência, primeiramente, julga o indivíduo que falhe, porque ele sente no fundo da alma que deveria ter aproveitado a oportunidade e mais uma vez a desperdiçou. Porque geralmente acontece, não como uma regra absoluta, mas é muito comum que a falha não seja a primeira, é que é uma reincidência. E por isso essa preparação tão adequada, tão longa no plano espiritual, para que realmente o espírito tenha condições de, ao retornar, conseguir cumprir a tarefa. Mas nem sempre isso acontece. E aí, uma vez mais, ele acaba falindo. Pois é, esse aspecto que eu quero destacar agora nessa nossa reta final. São 6 casos de fracasso que vêm para nos servir de alerta, mas há também uma mensagem de esperança, né? Sem dúvida. Toda a obra de André Luiz é uma mensagem de esperança e de consolação, de esclarecimento e de luz para a nossa vida, porque mostra essa realidade do plano espiritual e mostra, sobretudo, como deve ser a nossa trajetória no plano espiritual e na vida física. E todo o trabalho, toda a oportunidade que a gente tem é uma bênção que Deus nos concede. Essa imortalidade é algo que a gente tem que ter como uma oportunidade maior, como um patrimônio que Deus nos concede, para que nós nos reconheçamos capazes de construir a nossa própria trajetória. Isso é que é o bonito. A gente falha, a gente erra, mas a esperança é aquela sempre que será a última a morrer e também sempre aquela que será a primeira a nascer novamente. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Bom, a gente não pode deixar de tocar num programa como esse sobre os autores, né? O próprio André Luiz, a figura que recebe a missão, né, de relatar sua experiência no mundo espiritual, começa com a obra Nosso Lar, e o médium Francisco Cândido Xavier. Antes do programa, você chamava atenção para a produtividade do Chico, né? O primeiro livro, Nosso Lar, sai em 44, já no mesmo ano sai o segundo, né? Isso. O segundo livro da coleção, em 1944 também. É uma produção admirável desse médium Francisco Cândido Xavier, cabendo ressaltar que o processo de preparação do espírito com o médium, de afinização fluídica, de preparação adequada para esse serviço mediúnico, uma verdadeira missão, foi um período longo que durou 700 dias. Então a gente vê que as coisas não são feitas do dia para a noite, nem da noite para o dia. Tem todo um planejamento, uma programação. Quando Emmanuel apresenta André Luiz, toda essa afinização como um novo amigo, e ele se prepara adequadamente no processo de afinização para editar essa coleção, que para nós é um desvendar como um repórter do outro mundo que vem mostrar esse mundo espiritual.
um mérito realmente desde a década de 40, uma obra que continua atualíssima em seu conteúdo e que merece ser estudada por todos nós. Pois é, já que você falou isso tudo, quero aproveitar a sua presença porque você coordenou uma obra de referência, né, que tem esse título, A Vida no Mundo Espiritual, que é justamente para facilitar o estudo. Fala para a gente um pouquinho sobre essa obra. O estudo da obra de André Luiz tem esse título da coleção, A Vida no Mundo Espiritual de Fato. É uma obra que traz o resumo dos livros como um todo, o resumo de cada capítulo de cada um desses livros, que são os 13 livros da coleção. Nós temos também uma mini biografia dos personagens citados, são os 569 personagens que André Luiz inclui nas suas obras. Tem uma coletânea de mais de 40 orações, compiladas também da obra, da coleção. Temos um glossário com quase 1.500 termos, palavras que não são tão comuns no linguajar nosso, que André Luiz emprega nas suas obras. Temos também um trabalho que é um índice de nomes, de títulos, de assuntos consolidados de toda a coleção. E um dado muito curioso que são as previsões científicas e tecnológicas na obra de André Luiz. Previsões que ele fez, que algumas das quais a gente já descobriu e outras que a gente ainda não descobriu. Para dizer que no plano espiritual você tem todo esse trabalho de tecnologia, de ciência que antecipa a vida aqui na Terra. Perfeito. Quero te agradecer muito mais uma vez, Geraldo Campetti, por estar conosco falando sobre esse, que é o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Os Mensageiros, ditado pelo Espírito Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier, e que vai estar conosco aprofundando no conhecimento de outros livros dessa coleção, de 13 livros, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou e fica o convite para conhecer outros livros por meio do programa Livros que Iluminam. Até uma próxima edição. Sob a coordenação do Aniceto, que é um instrutor espiritual. É uma equipe apenas das 3 pessoas. Eles vão estagiar durante uma semana na crosta terrestre, ou seja, eles saem do plano espiritual, vêm até a Terra acompanharem determinados trabalhos na área mediúnica. E aí, quando ele começa a relatar a situação desses que foram preparados no plano espiritual para o mandato mediúnico, e acabam desenvolvendo o seu trabalho, mas cada relato deles vai mostrar que eles se desviam do caminho. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. Há um obstáculo principal a perturbar, a dificultar o trabalho dessas 6 pessoas? Existem os obstáculos que, na verdade, estão dentro de nós mesmos. Os maiores obstáculos que a gente enfrenta são aquelas de natureza interna. Geralmente a vaidade, o orgulho, o egoísmo, algumas tendências negativas, viciosas, que acabam se manifestando quando do processo reencarnatório, durante a nossa própria existência física. Se a gente não tiver uma vigilância, uma atenção muito grande, um cuidado, nós tendemos a nos afastar daquilo que foi planejado. Porque quando estamos no plano espiritual, a nossa visão é mais ampla. Como espíritos libertos do corpo físico, a gente consegue enxergar mais amplamente. Então, nós conseguimos ter uma visão do que é mais necessário para nós. Aí planejamos as coisas principais, as circunstâncias, o que vai nos afetar mais assim, positiva ou negativamente a nossa vida. Então há um planejamento e a gente se prepara para isso. Quando nós reencarnamos, há o esquecimento do passado. Esse esquecimento é uma bênção, porque se a gente fosse lembrar, devido à nossa condição, talvez fosse mais difícil ainda. Mais difícil ainda, porque estaríamos rememorando coisas não muito agradáveis.
Olá, começa agora mais um programa Livros que Iluminam. E o livro que vamos conhecer mais hoje é este, Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Quem conversa conosco sobre esse livro é Geraldo Campetti, estudioso de toda essa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Em Os Mensageiros, o Espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos nas tarefas. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido do Centro Os Mensageiros, dedicada à preparação dos trabalhadores que retornarão à Terra pela reencarnação, vinculados ao trabalho da mediunidade. Então é como se fosse de fato a preparação dos médiuns que vêm exercer o trabalho, o serviço mediúnico junto às pessoas necessitadas. E esse Centro dos Mensageiros tem essa finalidade de preparar os trabalhadores. Alguns deles ficam até décadas se preparando, como é o caso da obra Os Mensageiros, como nos anuncia André Luiz. São 6 trabalhadores que ele vai apresentar o relato, a história, a situação de cada um deles, se preparando nesse centro, aí reencarnam e tem o trabalho que vai ser realizado. Bom, como você mesmo já citou, quem descreve esse trabalho de preparação e o desempenho do trabalho na Terra é André Luiz. Como é que ele faz isso? André Luiz, ele se reúne com um outro médico chamado Vicente no Centro Os Mensageiros e se reúne... do Xavier, neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostra uma necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Geraldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação estar aqui uma vez mais, Lincoln. E nós todos somos aprendizes dessa coleção extraordinária que é a Vida no Mundo Espiritual. Pois é, vamos começar pelo título. Quem são os mensageiros? Os mensageiros se referem a uma espécie de centro que existe na colônia espiritual Nosso Lar, exatamente com esse título.